Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio. Contra as maldades e as ciladas do demônio, ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial, pelos inimigos da Santa Igreja, e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Já quero começar esse vídeo dizendo aquela bem-aventurança que o Senhor vai falar em Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, com isso eu já quero dizer, nos chamar a viver essa pureza, os puros de coração. Será que eu e você temos sido os puros, buscado a santa pureza dentro da vontade de Deus? Então, aqui hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a questão deste pecado, de pornografia e masturbação. Então já começo exortando a todos nós a vivermos a pureza, a pureza verdadeira e não apenas uma caricatura de pureza que a gente renuncia o que quer, renuncia pecados grandes. Isso aqui é talvez um pouquinho menor e às vezes as pessoas vivem dessa maneira. Então você já me pergunta no início, Anderson, masturbação e pornografia são pecados e são pecados mortais? De antemão eu quero dizer que sim, são pecados. Se você quer saber por que pecado, as consequências deste pecado mortal, deste pecado grave, como vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, então continue assistindo e entenda. Antes de mais nada eu quero aqui ler um trecho da Sagrada Escritura para vocês não dizerem aqui que eu estou talvez inventando alguma coisa, que é um puritanismo, porque hoje em dia tudo é puritano. E nós vemos algo que é o próprio Catecismo da Igreja Católica vai dizer que é pecado grave, e muitas pessoas não querem renunciar, ou renunciam de forma caricaturada, digamos assim. Então veja em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1, o que São Paulo vai nos dizer, e a partir desse trecho que eu quero abordar este pecado. Veja o que São Paulo ele vai dizer, Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo que nos amou e por nós se entregou a Deus, como oferenda e sacrifício de agradável odor. Agora veja bem. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm, em vez disso, ações de graças. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então veja bem o que São Paulo ele está falando aqui nessa carta aos Efésios. Nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus vem a palavra de Deus através do apóstolo e vai dizer, veja bem, muitas vezes nós falamos contra atos impuros, contra coisas que nos levam à impureza, as pessoas às vezes ficam, nossa, que puritanismo não é puritanismo.
é porque eu sou batizado, é porque eu sou filho de Deus. E São Paulo mesmo vai dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E olha o que São Paulo está falando. Se você é filho de Deus, se você é amado por Deus, olha o que São Paulo está falando. Quanto à fornicação, né, a impureza, sob qualquer forma, ou a avareza, que disso nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Ou seja, São Paulo está falando aqui da fornicação, sexo fora do casamento. Mas veja, e ele fala ainda, quanto à impureza também, e sob qualquer forma. Ou seja, as várias formas de impureza, e que o mundo, né, moderno, o tempo vai passando e vai inventando novas formas de pecar, novas formas de se tornarem piores do que os animais. Né? Então aqui, São Paulo está condenando a impureza sob qualquer forma e fala que disso nem se faça menção entre vós. Ou seja, não deve nem ficar conversando sobre estes atos de impuros com outras pessoas e por piadinhas, etc. Então aí você imagina, e está condenando a pornografia? Ora, meu irmão, você está falando que sobre os atos imorais, sobre a imoralidade, sobre qualquer forma, nem menção se deve fazer? Então, imagine ver o ato sexual, a própria nudez, né, espalhada dessa forma. Mas antes eu quero começar pelo próprio pecado da masturbação. O que acontece nos dias de hoje? A sociedade de hoje ficou tão cega que começa a enxergar a masturbação como não pecado. Infelizmente, essa ideologia maldita entra muitas vezes dentro dos próprios seminários e sabe-se lá por quê, começa a se ensinar nos seminários que isso não é pecado. E quantos jovens relatam que chegam no sacerdote para confessar o pecado da masturbação e da pornografia, e o que se fala? Não é pecado, né? Isso é conhecimento do corpo, né? Então eu cheguei, por exemplo, a conhecer um rapaz que partilhava comigo isso, que quando ele teve um namoro impuro, ele foi procurar o sacerdote para confessar o seu pecado, e o sacerdote aqui falou, não, meu filho, né? Para evitar que você cometa o pecado de sexo antes do casamento, né? Pode se masturbar, né? Se masturba, né? Então nós vemos essa destruição em nome de um mal maior, né? Comete-se um pecado menor, mas é tudo pecado mortal do mesmo jeito. Não existe isso do pecado mortal ser maior e outro menor, né? É a mesma coisa que nós vemos hoje em dia, né? Com política de redução de danos, por exemplo, né? A pessoa é viciada em crack, não fuma crack, né? Cheira uma carreirinha de cocaína, fuma maconha, toma cachaça. Então isso que nós vemos muitas vezes. Aí a pessoa deixa de ser um viciado em crack e torna-se alcoólatra, né? Mudou o quê? Né? Então nós vemos essa situação que nós estamos perdidos. Quem deveria ensinar muitas vezes para a gente não ensina. Então você pensa, não, mas será que a igreja não está sendo omissa? O que é que a igreja fala? Meu irmão, a igreja, a palavra de Deus vai dizer em Efésios capítulo 3, versículo 15, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Porque se você está achando que eu estou dizendo que a pornografia é a masturbação, e especificamente a masturbação neste trecho aqui que eu quero falar, só pela palavra de Deus aqui de Efésios eu estou querendo condenar este ato e querer dizer que este ato é pecado só por este trecho, não é isso. A igreja está nos ensinando isso. Se eu sou católico, se você é católico, eu como leigo, talvez um sacerdote, nós temos que ensinar a palavra de Deus da doutrina da igreja, o que a doutrina da igreja está nos ensinando. E a igreja diz claramente que isso é pecado, né? Falarei também das consequências, porque a masturbação deve ser evitada não só por ser pecado, não só no moralismo, mas as consequências drásticas que ela traz. Mas neste momento eu quero ficar no campo da moral, do ser pecado. Veja o que o Catecismo da Igreja Católica vai ensinar no número 2352. Vai dizer assim: por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer venéreo. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseco e gravemente desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. Aí o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, que realiza, no contexto de um amor verdadeiro, o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Para formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral, dever-se-á levar em conta a imaturidade afetiva,
a força dos hábitos contraídos, o estado de angústia ou outros fatores psíquicos ou sociais que minoram ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral. Então veja, o catecismo está dizendo que tanto a tradição moral, o magistério da igreja e a tradição dos fiéis afirmam sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. É um ato grave. É um ato grave. Então veja, a igreja que está nos ensinando isso, que qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. Ou seja, eu buscar ter um orgasmo fora da relação conjugal com a esposa, né, ou com o esposo, isso é um pecado. Aqui isso tem que ficar muito claro. É um ato egoísta. Eu quero prazer por mim mesmo, eu tenho o meu próprio prazer, eu não estou nem aí, eu começo a viver essa fantasia sexual onde eu busco prazer, onde eu vou me entregando prazer pelo prazer, isso é pecado. E veja, aí eu ligo com a passagem que eu falei, quanto à fornicação, à imoralidade, sob qualquer forma, que disso nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Então, se Deus nos chama à santidade, o Concílio Vaticano II vai dizer que a vocação universal do homem é a santidade, como que eu vou ser santo cometendo um ato que a igreja está dizendo que é pecado? Que é um pecado grave. Você está compreendendo isso? Não é o Anderson que está falando que é um pecado. É a igreja que está falando que é pecado. Nossa, a igreja é muito moralista, a igreja não sei o quê, mas meu filho, isso é um pecado desordenado, isso não faz parte do ser humano. Tudo tem uma ordem. A sexualidade ela tem uma ordem. Deus, quando criou, criou com uma ordem. A sexualidade, enquanto ato sexual, é para ser feito real. E nós católicos compreendemos isso. O próprio ensinamento da igreja, Deus por revelação mostra o santo matrimônio, a relação conjugal santa entre o homem e a mulher. Não é para buscar só o prazer, onde eu não amo mais uma pessoa, eu busco só o prazer, então eu busco prazer em mim mesmo. Isso é um ato egoísta, né? Então nós vemos esse problema, e tanto aqui a situação espiritual, em que os jovens muitas vezes vão entrando nisso, e se um padre, ou um coordenador, um pregador começa a dizer isso, não é pecado, não, isso é conhecimento do corpo, além de estar fazendo a pessoa até comungar em pecado mortal, porque a pessoa faz com consciência, porque a igreja está fazendo isso, está ensinando isso. Além disso, está fazendo um mal muito grave, porque o vício da masturbação, como nós vamos ver, traz coisas terríveis para a pessoa. E veja, a igreja está falando aqui sobre qualquer motivo que seja, não importa o motivo. Ah, eu estou estressado, né? Não, eu me masturbei, mas foi porque, senão, eu ia pecar com a minha namorada, eu ia pecar contra Cachadão, qualquer motivo, não pode. Você está entendendo? Não pode. Então, eu queria tanto matar uma pessoa, mas eu não vou matar ela, então eu vou sair dando bandão nas pessoas na rua, né? Não, mas desculpe, irmão, eu te dei um bandão, mas é porque senão eu ia matar fulano lá. Isso está certo? Não. Então, da mesma forma, porque senão eu ia pecar contra a castidade com minha namorada, eu vou viver de masturbação. Não. É pecado mortal da mesma forma, meu querido. Então, se livre desse vício, né? Como a coisa anda casada, eu vou para a parte da pornografia. E aí eu vou falar dos males que vai trazer esse vício. Aliás, antes disso, é bom lembrar isso, porque talvez muitas pessoas, talvez até alguns sacerdotes, ensinem que não é pecado por esse trecho do catecismo, que é muito distorcido o entendimento dele. Veja, está falando claro, mas é muito distorcido. Veja, para formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral, dever-se-á levar em conta a imaturidade afetiva, a força dos hábitos contraídos, o estado de angústia ou outros fatores psíquicos ou sociais que minoram ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral. A igreja está dizendo que não é pecado? Não. Acima mesmo ela falou que era um pecado grave. O que a igreja aqui está falando? É que você tem que olhar para a pessoa com a caridade, com a misericórdia, de saber que ela pode ter atingido o vício. E como é que não atinge vício hoje? Você confessa e o padre, não, vai.
Você fala, ninguém fala mais que é pecado, todo mundo pode. Então veja, o vício. Tem pessoas que são compulsivas. Chega o vício. Algumas pesquisas científicas, aqui eu não estou falando de religião, estou falando aqui da igreja, estou falando aqui de ciência. Se mostra claramente que os efeitos que causam no cérebro a masturbação e a pornografia são efeitos semelhantes ao uso de drogas como cocaína. Modificam o cérebro a tal ponto que uma ressonância mostra claramente. Então veja, uma pessoa que já está em compulsão, angustiada, num vício, já depressiva. Então, não está dizendo que não seja um pecado aqui, vai atenuar. Então, nós devemos ajudar essas pessoas a saírem do buraco. Para vocês entenderem mais ou menos o que a igreja aqui está querendo falar, eu quero fazer uma pequena comparação. Usar drogas ilícitas, você deteriorar todo, é pecado. Só que veja bem, a pessoa chega para você e fala, né? A pessoa chega, um viciado em crack, e fala, eu fumei crack. Aí o que você vai falar, né? O sacerdote, o padre vai falar, você fumou crack, vai embora daqui, né? Não, o seu miserável. Não, a pessoa está viciada, então o que você vai fazer? Vai tentar ajudá-la, tentar sair do vício, né? Você vai tentar conhecer a história, conhecer a situação, tentar a se desintoxicar. Vamos para algo mais prático para nós, mas também indo na mesma linha de dependência. Uma pessoa alcoólatra, nós sabemos que beber não é pecado, porém embriaguez é. Então quem é que não bebe até chegar a embriaguez hoje, né? Aqueles que bebem, que nós vemos aí. Então nós vemos a embriaguez. A pessoa vai e fala para o padre, padre, eu bebi até a embriaguez. O padre vai expulsar, você bebeu, seu miserável, não sei o quê. Só que a pessoa ela já é alcoólatra. Então se ela é alcoólatra, eu não vou passar a mãozinha na cabeça, não, pode beber, meu filho, né? Sua esposa que se dane, né? Ela que aguenta você bêbado, ela, enfim, né? Não. O que o sacerdote ele tem que fazer e as pessoas que acompanham? Você bebeu, né? Vamos tentar, vamos conhecer a história, vamos aqui ajudar, tenta fazer isso, vamos cortar aquilo, vai passar crise de abstinência, vamos ajudar. Então é isso que a igreja está falando, que quando chega no estágio de compulsão, porque isso, a ciência mostra, o vício, a forma que a pessoa já fica dependente, depressiva. Quantos casos de pessoas que destruíram a vida por causa da masturbação e da pornografia. Aqui a igreja não está falando que não é pecado, não está dizendo que os padres têm que dispensar as pessoas de confessarem isso. Não. A igreja está falando que os senhores padres, com todo respeito, devem olhar com misericórdia, olhar a história delas, não é mandar elas tomarem um veneno. Assim como a pessoa vai chegar ao bebi e ela é alcoólatra, você não vai falar, né? Pode beber mesmo, né? É conhecimento do seu fígado, né? Vamos ver até quando aguenta. Não, você não vai fazer, você não é louco, né? Está destruindo a vida da família, destruindo a dele, né? Da mesma forma aqui, como nós vamos ver na sequência o que acontece com não só no espiritual, né? Que aqui é claro, já é pecado, né? Está destruindo a alma, mas a própria vida da pessoa, né? Fica desorientada, né? Então seguimos para que a igreja vai falar sobre pornografia. No Catecismo, no número 2354. A pornografia consiste em retirar os atos sexuais, reais ou simulados, da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si. Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, atores, comerciantes, público, porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial. É uma falta grave. As autoridades civis devem impedir a produção e distribuição de materiais pornográficos, né? Então, será que nós vamos ver um dia as autoridades civis do Brasil proibindo a produção de pornografia? Tá mais para daqui a pouco proibir a gravação de vídeos, né, de católicos, proibição de missas, proibição de orações de público, é o que está faltando, né? Mas veja, aqui a igreja está nos falando a gravidade da pornografia. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você ainda tinha dúvida de que pornografia seria pecado, né?
A igreja que está falando, porque eu falo sempre, você ainda tinha dúvida, porque nosso Senhor Jesus Cristo é muito claro no Evangelho. Ele fala, se olhares para uma mulher com intenção de cobiçá-la, já adulterou com ela no coração. Eu não preciso ir lá e fornicar com ela. Se eu já olho e consinto no meu pensamento desejando ela, desejando cometer o pecado, eu já pequei. Por isso que Santo Antão ele vai dizer, basta um olhar impuro para saber as portas do inferno. Agora, imagine quantas portas de inferno são abertas aí, com a quantidade de pornografia que nós vemos, talvez até sem intenção, você sai na rua, outdoor, tem uma mulher nua, né? Hoje em dia, até para falsas doutrinas, tem isso, né? Um dia tá andando no ônibus, aí você vê lá o propaganda de tarô com a mulher toda sensual, né? Tudo é pornografia hoje em dia, né? Você liga a televisão, a pessoa está... vai fazer uma propaganda de cerveja, de chinelo, né? De sandália, tá pornografia. Seminus, né? Por isso que eu até costumo falar, o problema não é assistir futebol. Assistir futebol é santo. O problema é ficar na frente da televisão na hora do intervalo, né? É bom evitar. Porque tudo que não presta passa lá, às claras, né? Então você veja bem, pornografia é pecado, porque você vai estar indo e consentindo. Não tem essa de, eu estou vendo, mas eu não estou me masturbando, eu estou conseguindo me controlar meu filho, você está vendo, você está se contaminando, você já está desejando no teu coração. Você não precisa se masturbar, o próprio ato de você ter visto aquilo já é um pecado. Você já está destruindo a tua alma, meu filho, minha filha. Cuida da tua alma, meus irmãos. Você está compreendendo isso que eu estou querendo falar? E aqui eu quero falar algo interessante. A igreja está falando que atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, né? Atores e comerciantes. Veja, é um pecado não só você ser, né, ator pornô, você ver a pornografia. É pecado você vender. Se você é dono de uma revista, de uma banca de revista, né, não venda essas coisas. Né? Então você veja bem que hoje em dia as pessoas estão loucas. Por exemplo, aquele caso, né, que as pessoas comentam, né, não, eu não uso droga, só vende. Né? Dizem que um traficante falou isso, né, que ele não era trouxa para usar droga, ele só vendia para os trouxas. Né? Então, aqui o problema, eu não vejo pornografia, eu sou uma pessoa santa, né? Eu rezo meu texto todos os dias. Mas a sua banca de jornal você vende, né? As revistas, os filmes. Você também vai pagar. Disse que São Padre Pio de Petreutina, sobre a questão dos cinemas, quando bombaram, né, surgiram, e com tantos cinemas imorais, com histórias imorais, diz que São Padre Pio de Petreutina dizia que iriam pagar no dia do juízo os atores, os diretores e até quem colava os cartazes dos cinemas nas portas anunciando. Né? Então veja, você não vai se safar se você vende, se você passa, até se você passa a pornografia, você tem que confessar, se você passou uma vez na sua vida, né, para alguém, é bom confessar isso. Porque você está tirando a pureza de outra pessoa. Né? Então veja, que interessante vendo isso. Santa Catarina de Siena, uma grande mística da igreja, um dia ela se questionava com Deus, né, por que naquela parábola de Lázaro e o rico quando ele foi para o inferno, então ele começa a falar, que ele vê Abraão, vê Lázaro com Abraão, e começa a pedir para que fossem avisar sua família, para que eles não fossem também parar naquele lugar. Santa Catarina de Siena então se pergunta, meu Deus, mas se eles tinham essa atitude, era um ato de caridade. Ora, se era uma caridade, como que ele foi se condenar no inferno se ele era um caridoso? Então Deus Pai revela para Santa Catarina de Siena que a atitude do rico não era de caridade. Era porque, como ele tinha levado uma má vida, os que se condenam no inferno, quando outra pessoa é condenada também por causa da sua má vida, as suas penas aumentam. E ele não queria caridade para livrar os irmãos dele, os parentes próximos, para livrá-los do inferno. Ele não queria que aumentasse as penas dele. Está entendendo? Aí é que está a diferença. Agora imagine você, quantas pessoas você já colocou no mau caminho vendendo revista, vendendo DVDs, né? Você compreende isso? Quantas vidas destruídas? Né? Ou você, ator pornô, atriz pornô, que talvez esteja vendo esse vídeo, quantas vidas destruídas, talvez sexos virtuais, né? Fazendo os atos impuros, maliciosos,
frente a um webcam, quantas pessoas? E vai passando. Só que, claro, quero aqui anunciar a misericórdia do Senhor, porque o Jesus fala, eis que renovo todas as coisas. Por isso que eu falo aqui não é para condenar, mas é para pedir. Se confesse, procure um padre, confesse os seus pecados, se você fez essas coisas, se você assistiu, tanto se você produzia como se você consumia pornografia, se confesse, isso é pecado. E aí eu volto agora para aquela passagem de São Paulo. Meus irmãos, ele vai dizer assim, que disso nem se faça menção. Ora, se eu quero ser santo, eu não devo nem fazer menção, nem ter conversas imorais, quanto mais ver pornografia. Quanto mais eu quero ser santo, viva a santidade, porque eu quero ser santo, vamos lá galera, vamos ser santo, juventude do Papa, oh glória. Mas quando eu chego em casa, eu trancado no meu quarto vejo pornografia. Eu não devo nem fazer menção, quanto mais ver aquilo. E por que eu estou falando isso? Para você que talvez esteja no estágio inicial, talvez você, graças a Deus, nem viu essa coisa, não veja. Talvez você está no início ainda, vendo? Corta isso agora, corta a pornografia, corta a masturbação, viva a sua castidade, na integridade, na pureza. Muitos talvez não consigam realmente, está difícil, e eu vou falar disso, por causa do vício que já adquiriu. E por causa do vício você não deve falar, toda hora está vindo confessar, toda hora está vindo para ajudar, pedir ajuda, não. Ajudar mesmo, vai, renuncia, você consegue. É um cair e levantar-se, né, na luta. Né? O que nós não podemos é simplesmente dizer, não, continua vendo, continua fazendo, continua nem aí, né? Não, não é assim. Não é assim. Você precisa renunciar à pornografia e à masturbação. No último vídeo nessa série que nós estamos vendo, né? Estou aqui tentando fazer com a graça de Deus, né? Sobre namoro, sexo e casamento, né? Tentando meditar um pouco sobre a sexualidade humana à luz da fé católica. Veja, no último foi falado sobre o feminismo, né? Sobre essa onda que foi levando até a pornografia, né? E toda essa promiscuidade que chegou. E aqui especificamente querendo falar mais de pornografia, por quê? Porque veja, não dá, eu tenho que condenar os grandes erros primeiro, antes de chegar num namoro, porque meu irmão e minha irmã, porque infelizmente muitas mulheres têm caído na masturbação e na pornografia. Você não pode querer ter um relacionamento santo se você não quer renunciar a esses pecados. Porque isso vai trazer males gravíssimos, tanto para o seu relacionamento como para você pessoalmente. Então você deve compreender primeiramente isso que São Paulo ele vai iniciar no primeiro versículo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. Deus ele te ama profundamente. Então por que eu quero falar isso agora? Porque muitas pessoas elas começam a entrar neste mundo de masturbação e pornografia porque querem buscar um amor. Porque talvez não se sentem amadas no estresse da vida, né? Nas situações que vivem. Querem buscar uma válvula de escape e começam a buscar o prazer. Só que amor não é prazer. Amor é dar a vida. Então eu vejo que Deus me ama. Talvez você tenha dificuldade de relacionamento com outras pessoas, com garotas. Talvez você viva no platonismo, como eu falei no último vídeo. Mas você tem que compreender que Deus te ama. Que o amor de Deus é um tudo para você. Você está compreendendo isso? Que você não precisa... porque eu não me relaciono... Não relaciono bem com as pessoas, e vai se masturbar. Não, primeiro porque se você for namorar, você não vai ter o prazer, porque você é filho de Deus, você vai viver a castidade no namoro até chegar ao casamento para ter um casamento santo, né? Abertos à vida, na fecundidade. Né? Então você tem que parar com isso, né? De se destruir, porque se você eu não consigo me relacionar bem, se você entrar no mundo da masturbação e da pornografia, aí é que vai haver uma grande barreira. E aí você não vai ter dificuldade para arrumar um relacionamento, e vai ter dificuldade até com amizades, com a família. Você vai viver num mundo de bolha. Assim também as mulheres que entram, meu Deus do céu, se eu olho homens que entram nisso, porque o homem é mais fácil entrar nisso, porque pelo pecado original a desordem entra para o homem pelo olhar. Mas quando eu fico imaginando, meu Deus do céu, quando eu vejo próprias moças que partilham esse caso, eu vejo, meu Deus, se uma mulher entra nesse mundo, quão destruída está a sua afetividade. Porque
a impulsão da mulher não é pecar pelo olhar. É mais pelo vestir, mostrar-se, insinuar-se. Quando ela vem receber isso no olhar dela e cometer talhados, meu Deus do céu, você vê que a pessoa está destruindo. Então, quero dizer, você não precisa buscar um prazer em si mesma pela falta do amor dos homens, por falta do amor das pessoas. Eu falo aqui para o homem e para a mulher, você não precisa cometer esses atos por falta do amor de alguém. Deus te ama, você é muito amado por Deus. Você tem que compreender isso, você é muito amado por Deus. Não importa o que você já fez. O que importa é que você tente outra vez a santidade. Lute para a santidade, meu irmão e minha irmã. Você não pode ser apenas uma fera de pé, você tem que ser um homem restaurado, uma mulher restaurada pelo poder da divina misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então erga-te. Reconheça que isso é um pecado e tente renunciar isso. Porque você é um filho muito amado de Deus. E porque Deus te ama profundamente, Ele não quer que você tenha uma vida podre, de viver fechado numa bolha, de não conseguir viver a vontade de Deus, seja ela qual for para a sua vida, porque isso vai destruindo a pessoa. E aqui eu quero falar dos males. Se Deus nos ama, Ele não nos quer com esses males. Eu quero falar de alguns que não são necessariamente ligados com o espiritual, com a religião. Ah, você está falando isso porque você é católico. Não, vou citar coisas aqui próprias científicas. Veja, um grande mal da pornografia e da masturbação. Dificuldade no relacionamento com as pessoas. A grande tristeza, né? Sem sentido na vida. Fica angustiado, né? Ninguém me ama, você não consegue falar com ninguém, a pessoa vai caindo nesse pecado e ela fica presa. Né? Porque ela quer prazer rápido. Né? Prazer rápido. Né? E ela fica presa nisso e você vê que... Você pode ver as pessoas, relatos que você vê de pessoas que tinham esse problema, ou que tem, vai exatamente nisso. Uma tristeza, dificuldade de relacionamento com as pessoas, fica presa, vivendo numa bolha do seu mundo virtual. Né? Você e o computador. E aqui está um grande mal, por isso que eu tenho que bater nisso, se eu vou falar de namoro. Né? Mais à frente eu tenho que falar contra isso. Porque hoje, infelizmente... Eu assisti, né, o padre Paulo Ricardo num curso sobre isso, e ele citava que uma universidade, acho que nos Estados Unidos, foi fazer uma pesquisa para comparar as pessoas que usavam pornografia com as pessoas que não usavam pornografia. Sabe o que aconteceu? Não teve pesquisa, não acharam ninguém que não usasse lá na faculdade, que não consumisse pornografia. E por que eu estou falando isso? Porque a grande dificuldade hoje nos namoros, talvez, é porque muitos jovens são viciados nisso e não renunciam, né? Ah, vou levando, né? Não se arrependem disso e não veem que isso destrói os seus relacionamentos. Então, se eu vou falar de namoro, saiba, para você viver um namoro santo, meu irmão e minha irmã, corta isso. Corta esses pecados, renuncia, né? Busque ajuda se for o caso. Né? Então, veja, uma pessoa que ela é viciada em pornografia, que ela se entope de pornografia, ela vai ter uma grande dificuldade de no futuro ter um relacionamento puro com alguém. Né? Quando eu falo assim no futuro, não estou falando distante. Veja. A pessoa ela se entupiu tanto de pornografia, se entope tanto de pornografia, que o cérebro dela ela modifica. Isso é científico. Né? Indica a você que assista o curso sobre masturbação e pornografia do site do Padre Paulo Ricardo, que ele vai citar. Aqui eu quero falar algo mais simples e direto, espiritualmente, etc. Vai lá e assista que ele vai citar pesquisas científicas, etc. Né? Mas o seu cérebro ele vai modificar. Então o que acontece? Um jovem que foi ou que é viciado em masturbação e ele ainda não entrou numa via de purificação da sua mente. Ele vai olhar para uma garota e automaticamente o que vai acontecer? Vai vir a imagem pornográfica. E os desejos deles vão ficar se impelindo, querendo subir. Isso é por quê? Porque o cérebro já ficou acostumado a ver uma garota e lembrar daquelas mundiças que você via. Entende? Mundiça o próprio vídeo em si, mostrando aquilo, né? Então você deve compreender isso. Que você deve renunciar a este pecado, porque para quando você
por providência divina, tiver a graça de um namoro, você viver santamente, você olhar para sua namorada, olhar castamente, olhar para ela e não olhar como se fosse um pedaço de carne. Por isso que muitos jovens, não renunciando isso, o que acontece? Está lá com a namorada, se entrega, cheio de desejos, né? Até não comete o pecado da fornicação, mas quando chega em casa, deságua tudo na pornografia e na masturbação. Renuncia isso. Eu olho para minha namorada e não consigo me controlar. Me ajuda, meu irmão. Será que você não está vendo muita pornografia? Ou se você vir, você tem que purificar isso. Eu vou já falar como purificar, como tentar purificar. Claro que isso vai passar com o tempo. Só que como que a pessoa ela vai conseguir olhar para a namorada de forma pura? E não é nem coisa só de demônio, né? Porque o demônio não está tentando, não. O demônio chama essa pornografia que você vê em casa. É a carne que fica acostumada. Já olha e... Opa, lelê. Então veja que muitos vivem essa dificuldade. Não conseguem olhar para uma garota pura. Já olha e já vai baixando o olhar, vai olhando de cima a baixo e desejando. Tal ponto, eu não sei se essa pessoa tinha problema com pornografia, mas enfim, a tal ponto de uma pessoa uma vez ter me perguntado se ficar olhando para uma pessoa que você tem atração sexual se era pecado. Gente, é óbvio que é. Claro, ele pode não ter feito a sua pergunta direito. Uma coisa é eu olhar, eu acho a moça bonita, vamos dizer, eu estou apaixonado por uma pessoa, né, por uma moça, então eu olho para aquela moça de maneira pura, olha como ela é bela, né? Mas como ele falou, foi sexualmente. Então veja, eu olho para aquela pessoa, estou me sentindo atraído, eu estou me sentindo tentado a pensar besteira, eu fico lá olhando para ela e desejo. É óbvio que é pecado. Então isso é que muitas vezes a masturbação e a pornografia vai fazer. Você vai olhar uma mulher, meu Deus, e agora? Aí fica aquela luta. Felizes aqueles que lutam, porque Deus vai dar uma grande coroa para aqueles que lutarem. Mas aí hoje não. Hoje em dia se prega de uma forma tão liberal que hoje em dia a pessoa já olha, já peca mesmo, já pensa besteira. Então, se você quer viver um namoro santo, seja você homem, seja você mulher, para de ver pornografia, de ouvir músicas imorais, de cometer pecados de masturbação. Para! Deus te quer santo. Se você não, enquanto eu não tenho namorada, eu vou fazendo isso, e depois de chegar lá no namoro, aí você vai estar, eu não consigo viver um namoro santo, porque a minha carne é muito depravada. Meu irmão, corta com o pecado agora. Minha mãe sempre dizia, quem boas Marias faz, sua casa sempre está em paz. Se no namoro eu já vou ter a presença do demônio tentando me fazer cair, eu vou querer me acostumar a minha carne, a olhar e desejar, eu tô o quê? Tô querendo dar jogador a mais pro time do demônio? Não, você tem que ser homem, né? E viver a integridade daquilo que Deus te quer. E Deus não te quer para ficar escravizado numa depravação, numa imoralidade, numa pornografia. Porque pornografia, masturbação, ela é anti-amor. Muitos vivem um drama de querem viver um namoro santo, uma vida santa, e meu Deus, será que eu vou conseguir amar esta moça? Ou a moça, será que eu vou conseguir amar este rapaz santamente? Então a pornografia ela vai matar o amor. Eu não sou capaz mais de amar, eu não sou capaz mais de me contrariar, de fazer sacrifícios. São Paulo vai dizer, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. E no namoro mesmo você já tem que fazer esse exercício. Mas é fixo no prazer. Então eu só estou com ela, mas pensando besteira. Estou com ele pensando besteira. Não. Então você tem que renunciar a isso. Então mesmo a pessoa talvez largue a pornografia e depois de anos ainda tem isso, porque tem que purificar um processo. Não se preocupe que isso vai passar. Então adiantando já um pouco, mas por exemplo, se você tem um problema de pornografia, viu muita pornografia que chega a esse ponto, o que você faz? Desintoxica, enchendo a sua mente com outras coisas. Se você vê a pornografia, assista filmes santos, filmes bons, assista, leia coisas puras, né? Coisas que você gosta, preencha a tua mente. Você preencheu a tua mente com coisas ruins, agora você preenche com coisas boas, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Se você preencheu, agora limpa botando coisas boas, né? Então outras dificuldades que vai acontecer. Impotência sexual no futuro. A pessoa se masturba tanto,
comete tanta masturbação, assiste tanta pornografia, que quando casa no casamento não consegue ter uma relação sexual com a esposa. Isso acontece muito. Uma vez eu falava isso na pregação, um irmão que é missionário, prega pelo Brasil todo, ele fala que direto aparece pessoas casadas dizendo que não conseguem ter a relação sexual com a esposa por causa do vício da masturbação, né? Então veja, é casos e mais casos. E repito, esse problema vai passar, só que você tem que desintoxicar. Se você continuar usando da pornografia e da masturbação, o mal não vai passar. Você está entendendo? Então para, né? Então, isso é um problema muito grave. Eu lembro que o Padre Léo, ele pregava, ele dizia que a masturbação, em certo sentido, me entendo aqui, ela é pior do que as drogas. Por quê? Porque as drogas, a pessoa ela tinha que ir até a boca de fumo para poder pegar e usar. A masturbação não. Aquilo que é a fonte do teu prazer está com você, você traz no teu corpo. Então você tem que se controlar, né? Viver castamente. Eu mando em mim. Eu é que mando em mim, né? O meu Senhor é Jesus Cristo e depois de Jesus eu vou controlar para levar o meu corpo para glorificar a Deus, não para buscar um prazer venéreo, um prazer egoísta em mim mesmo. Então você veja que quantos casais destruídos, quando eu falo, não é só a vida da pessoa que se destrói, da família. E a mulher deve ficar doida, né? Meu Deus do céu, o homem não consegue ter a relação. Mas por que está lá o vício? E talvez o vício não começou durante o matrimônio. Talvez antes de conhecer essa mulher, já era viciado. Namorou e a pessoa viciada nesse tipo de pecado. Casou e aí aconteceu isso. Então veja, o problema é que causa uma pessoa chegar e falar: olha, eu tenho esse pecado. Não tem problema não, é conhecimento do corpo. Olha o que você está causando futuramente. Destruição de lares. Porque a masturbação ela vai fazer a pessoa perder o libido, né? Por suas esposas, muitas vezes. Vai querer o prazer rápido. E aí o que acontece? Muitas esposas descobrem isso, aí quer agir, se vestir, fazer a mesma coisa que as mulheres dos filmes. Saindo todo do contexto do que é a relação sexual na vida matrimonial. Então aqui é um grande mal. Fora que atriz é o computador, etc. Isso é tudo fake. Mas as mulheres vão querer imitá-las. Porque os maridos estão viciados nisso. E qual é o remédio? As mulheres imitarem as atrizes pornôs? Não. Os homens pararem com essa indecência e assumirem o seu pecado e renunciarem à pornografia. E isso acaba, né? O cérebro ele vai voltar a agir normalmente. Um outro problema que a masturbação e a pornografia vai causar é disfunções na sexualidade. Por exemplo, ela pode levar, em alguns casos, à homossexualidade, por exemplo. Né? Porque a pessoa ela se masturba tanto, ela quer buscar o prazer, que a dopamina que o cérebro vai soltar pelo prazer, né? O cérebro vai ali se fechando. Então já não vai gerar mais aquele prazer como era antes, então ela vai buscar novas formas de prazer, um prazer mais rápido. Então ela vai tentando, então chega até um ponto que mesmo que ela causa repulsa no início, ela vai e se entrega. Né? Tentar ver o que é. Pelo prazer simplesmente. Então, inclusive tem até um testemunho de um ex-ator pornô lá nos Estados Unidos, né? Na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, que ele fala que a pornografia hétero fez ele se tornar homossexual. Porque ele já estava tão cheio de pornografia que aquilo já não tinha graça. Ver as revistas masculinas, então ele foi e conheceu lá a comunidade gay lá da cidade e começou, teve relacionamento com outro homem, e aí começou até a fazer filmes pornôs, etc. Então você vê isso, né? Então na própria pornografia mesmo as pessoas comentam, né? E nós vemos tantas situações, zoofilia, né? Talvez até a própria pedofilia, será que não tenha alguma relação com isso? Estou aqui deixando uma pergunta no ar. Cabe aos psicólogos e psiquiatras estudarem sobre isso. Mas causa disfunção, porque aquilo que você está vendo já não está te causando prazer. Então você procura novas formas de prazer, novas formas de se auto-dar prazer. Então você vê esses outros problemas. Você vai até, meu Deus, que horrível a relação entre pessoas do mesmo sexo. Mas aí você, mas será? Então você vai de uma coisa para o outro. Então esse homem ele dá esse testemunho, né?
Principalmente as mulheres entram nesses anos, quantas mulheres, porque teve maus relacionamentos com os homens, passam a achar que todo homem é igual, então entram em relacionamentos lésbicos, entram na pornografia, na masturbação, né? E não vê que o problema estava no pecado, já vivia no namoro em pecado, já vivia relacionamento em pecado, né? Buscando só o prazer pelo prazer e não a relação conjugal, matrimonial, da complementariedade entre homem e mulher, né? Enfim. Não, aí já começa toda essa destruição, né? Então você vê a masturbação, por isso que a igreja ela vai falar, né, que a pessoa ela deve olhar o grau da situação que pode até diminuir o peso da culpabilidade da pessoa, porque pode ter atingido um vício. E aqui eu quero falar isso porque as pessoas às vezes falam, não é pecado, e olha o que está causando, né? Se vocês olharem no site do G1, lá tem um caso, não sei se vocês ficaram, obviamente vocês ficaram sabendo, que a corte lá nos Estados Unidos legalizou o casamento homossexual entre pessoas, né? Legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E então apareceu um cidadão meio maluco, né? Meio maluco, mas você olha o porquê que é errado, né? O casamento do mesmo sexo e as distorções que causam, né? O maluco ele chegou lá, entrou com uma ação, isso é sério, não é canal de notícias falsas, está lá no G1, pode olhar o link aí embaixo. Ele entrou com uma ação na justiça para se legalizar o casamento dele com o computador dele que ele via pornografia. Veja, é maluco. E o site conta que ele já havia anos atrás entrado com uma ação, né, com várias páginas, ele entrou ação, né, contra a Apple porque ele queria processá-la por causa de um dispositivo no computador que o fez ficar viciado em pornografia. E ele terminou o namoro que ele tinha por causa do vício na pornografia, ficou com a pornografia. Chegou ao ponto bizarro daquele homem estar com o cérebro tão modificado de pornografia ao ponto de querer se casar com o computador que ele via pornografia. Então você vê o dano social que causa na pessoa. Tanto que isso você pode ver, eu sou leigo, sou católico, apostólico romano, escravo de Nossa Senhora, quero pregar a palavra, né? Mas você vê que isso não ensina, não é só o padre Paulo Ricardo, por exemplo, não é só pessoas ligadas à igreja, você pode ver psicólogos, pessoas ateus, falando isso. Pessoas que não têm intenção de viver um namoro santo, viver na castidade e ter relação sexual só após o casamento. Os próprios mundanos estão vendo essa situação. Que as pessoas estão se deteriorando por causa da pornografia e da masturbação. Por isso, repito, em nome de Jesus, largue esse pecado. Largue esse pecado. Você não foi feito para isso, né? Então, para mostrar mais ainda que essas pessoas que ficam dizendo, é conhecimento do corpo. Não, pode. Ao ponto de ter visto um vídeo no YouTube, meu Deus do céu, não sei nem se foi excluído, do Anta e a Antaloide falando, ensinando as crianças a se masturbarem, falando e pedindo para ensinar as crianças a se masturbarem, meu Deus do céu. Se um adolescente que já ainda tem um cérebro maleável, usando isso causa um dano terrível para a pessoa, quer ensinar para a criança. Ao ponto de vários lugares, Secretaria da Saúde, Ministério da Saúde, ensinarem nas escolas as crianças, os adolescentes a se masturbarem. Olha o mal que está causando. Por quê? Porque a igreja está falando não à ciência. No próprio G1 também tem mais uma notícia. Que os cientistas descobriram que a pornografia modifica o cérebro. Eu vou ler aqui um trecho da matéria para vocês verem. Não é o catecismo só que está falando que causa um mal. Olha o que a ciência está falando. E lá na matéria vai dizer assim: para realizar a pesquisa, os autores recrutaram 64 homens saudáveis com idades de 21 a 45 anos, aos quais pediram para responder a um questionário sobre o tempo que dedicavam a assistir a vídeos pornográficos. O resultado foi em média de 4 horas semanais. Os voluntários também foram submetidos a um exame de ressonância magnética do cérebro para medir seu volume e observar como ele reagia às imagens pornográficas. Na maioria dos casos, quanto mais pornografia os indivíduos viam, mais diminuía o corpo estriado do cérebro, uma pequena estrutura nervosa bem abaixo do córtex cerebral. Os cientistas também observaram que quanto maior o consumo de imagens pornográficas, mais se deterioravam as conexões entre o corpo estriado e o córtex pré-frontal,
que é a camada externa do cérebro, encarregada do comportamento e das tomadas de decisões. Então você veja, nossa, que absurdo, você é radical falando contra a pornografia. Não, meu irmão, se você está achando ruim, eu estou querendo livrar de você ser um idiota, uma anta, um imbecil. Me perdoa o termo que eu estou usando, é porque aqui está dizendo que vai diminuir a camada externa, na parte do cérebro responsável pela tomada de decisões. Hoje o jovem não toma decisão de nada, né? É só o prazer pelo prazer, né? É um maluco. É a era dos hippies, né? Paz e amor, né? Sexo e droga, sexo e maconha. Então nós estamos nisso ainda. Agora nem vai fazer o sexo bem, né? A pornografia e etc. Isso causa um dano muito maior. Porque nessa época de internet as pessoas veem tudo aí, tudo que não presta. E vive esse vício ao ponto da pessoa viver daquela forma. Quantas pessoas destruem sua vida nos estudos, não conseguem estudar, não conseguem passar de ano porque não conseguem se concentrar. E veja, por quê? Porque o cérebro está modificado, não consegue ter concentração, não consegue entender, não consegue digerir, não consegue estudar. Não, porque eu tenho um déficit de atenção. Claro, não estou aqui, não estou dizendo que toda pessoa que tem déficit de atenção tem alguma dificuldade, é isso. Mas você veja que muitas pessoas não conseguem sucesso na sua vida, mesmo social, por causa deste mal. O cérebro modificou, mas basta renunciar a esse pecado, parar de ver pornografia e masturbação que volta a ficar normal. Mas é preciso querer lutar. E aqui que está o grande problema, nós não queremos lutar, nós temos preguiça, nós queremos só aquele prazerzinho logo, que logo se arrepende na mesma hora. Irmão, cuidado com esse pecado, veja o dano que causa. Eu não estou só falando, se masturbar vai para o inferno, eu estou falando, veja, socialmente a ciência está dizendo que isso modifica o seu cérebro, te deixa mais lento, sem tomada de decisão, te faz ficar olhando para as pessoas sem amor, só desejando. Então pare de ficar olhando para as pessoas desejando, olhe no olho das pessoas, ame as pessoas. Veja coisas puras, filmes bons, para se libertar disso. E outros casos, né? Aqui eu não tenho uma pesquisa científica necessariamente que comprove, mas há citações de algumas pesquisas que falam que pode causar câncer de próstata, etc. Vários tipos de problemas que causam, né? Inclusive, antecipadamente, eu criei um blog, né? sexualidadehumanizada.blogspot. Você pode olhar lá, a gente vai, eu e outras pessoas vamos postar, não coisas só religiosas, mas pesquisas científicas, notícias, testemunhos, né? Relatos de pessoas falando sobre o mal da sexualidade, porque muitas vezes as pessoas acham que é só um tabu religioso, né? É porque é a igreja. Não. A ciência está mostrando o mal disso. Atores e atrizes pornôs que se convertendo falam dos males, né? Então lembremos também que muitos entram, como falei no vídeo passado, pela pobreza ou por uma fama, querer alguma coisa assim. Você pode ver, a maioria morre de AIDS, morre de suicídio, morre de overdose, né? Eles também não querem aquilo. E quem consome a pornografia, consome sabendo que você está consumindo carne humana, que você está consumindo algo que está fazendo a pessoa morrer, né? Quem está se dando bem nisso? Os donos das produtoras que estão ganhando dinheiro à custa da morte dos atrizes, dos atores, que só serve para ser o seu escravo sexual ali, e as pessoas que consomem pagando a pornografia, que estão destruindo a sua própria vida. Ou seja, é uma carnificina que acontece, né? Mas então você viu isso, resumir aqui que causa problema não só moral, não só espiritual, digamos assim, no sentido de pecado, é pecado sim, mas que causa um problema social muito grave. É que para você viver um namoro santo, viver a santidade, você precisa renunciar a esse pecado. Então você pergunta, Anderson, como eu vou me livrar deste vício maldito da pornografia e da masturbação? Lembrando que a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse 21, versículo 5: Eis que renovo todas as coisas. Mesmo que a ciência dissesse que o cérebro não modificasse, o Senhor renovaria todas as coisas. Aconteceria o milagre, eu creio. Mas a ciência já mostra, né, que a pessoa largando a pornografia, o cérebro vai voltar ao normal. Só é você querer, né, renunciar. Mas o Senhor vai renovar todas as coisas. Cristo renovará todas as coisas. Então, para você se ver livre da pornografia, eu vou dar alguns passos que talvez sejam úteis.
Para a desintoxicação da pornografia é necessário renunciar e fugir da ocasião. Você tem que se decidir a não querer mais praticar isso. Você tem que reconhecer, é pecado, não só é pecado, como está me fazendo mal, está me fazendo não me relacionar com as pessoas, está me fazendo olhar para as pessoas de maneira impura, está me fazendo me isolar, está me fazendo viver numa bolha, está destruindo meus estudos, está destruindo meu trabalho, está destruindo a minha família, está destruindo a minha vida como esposa, como esposo, enfim. Você tem que reconhecer isso. É um mal. Se você reconhece que isso é um mal para você, então você vai se desintoxicar. Exclui, né? Exclui perfeitamente da lixeira, exclui do HD, exclui tudo. Todo material pornográfico que você tiver. Exclui tudo. Né? Tira tudo quanto é pornografia que você tiver ao alcance. E fuja das ocasiões. Divida o seu tempo. Tente evitar em locais que você vai ouvir, que você vai... Enfim, por exemplo, o alcoólatra, ele está querendo sair do vício do alcoolismo, ele não vai passar em frente a um bar. Né? Então você evite lugares que vão falar, que vão cantar músicas indecentes, que vão te incitar a ver a pornografia. Fuja da ocasião. Então, exclua filmes, textos eróticos, evite acessar os sites, bloqueie, tente bloquear. E organize o seu tempo. Não fique ocioso. Eu vejo que muitas vezes as pessoas viciadas em masturbação, elas caem nisso também porque elas não sabem dividir o seu tempo e ficam sem fazer nada. Ociosos. Meu irmão, isso é um perigo tremendo. Se você ficar ocioso, rapidinho vai vir um pensamento, do pensamento vai vir um consentimento, do consentimento você já vai, enfim, no computador, etc. Então, buscar, se você mora só, se você fica muito tempo só, busque até não ficar sozinho em casa. Vá visitar amigos, vá na igreja rezar, vai fazer alguma coisa fora. Né? Evite o máximo que você puder ficar só em casa. Né? Algumas dicas psicólogos que algumas pessoas falam, mudar os móveis de lugar, né, no quarto, porque o cérebro já está acostumado àquilo dali. Mas renunciar a isso. Ocupe o seu tempo fazendo coisas úteis. Né? Aquilo que eu já falei neste vídeo, se a sua mente está suja, veja, parei de pornografia, já estou não sei quanto tempo sem pornografia, mas fica bem nos maus pensamentos. Então o que você faz? Porque isso é as lembranças. Então o que você vai fazer? Preencher com coisas novas, coisas boas. Né? Não só filme dos santos, mas eu gosto particularmente, então vá assistir filme de São Padre Pio de Petrotina, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Né? Encontrará dragões, falando da vida de São José Maria Escrivá, né? Cristiado. Estou até dando nome de bons filmes para você assistir, filmes que vão ser edificantes. Você preenche aquilo com coisas santas. Né? Então, se você tem uma fossa aberta e aquela fossa está exalando, né, o fedor, então você vai enterrar. Né? E depois planta um jardim. Então, planta o jardim das coisas puras na tua mente. Veja coisas puras, coisas santas. Para com o negócio de ficar olhando para as pessoas e desejando, olhe no olho das pessoas. Né? Nem que você tenha que andar como São Domingos Sábios, com olhar no chão. Né? Porque ele dizia que queria ver Nossa Senhora. Nós somos filhos de Deus, olha para o chão. Né? Então, sem escrúpulo também, mas evitar olhar. Não é assim, eu gosto da pessoa, estou apaixonado, eu olho para ela, contemplo a sua beleza. Mas se você olha com desejo, querendo a pessoa, evite olhar, não olha. Né? A ocasião é que faz o ladrão, então evite isso. E encha sua mente de coisas puras. Ouvia muita música mundana, ouça coisas puras. Né? Não só da igreja, mas se você achar alguma fora da igreja que seja pura, né? À vontade. É só ocupar, né? Com coisas úteis, a mente. E o principal, a oração. Porque você pode até procurar meios psicológicos, mas a oração é que é o principal. Porque não é eu lutando, é o próprio Senhor que luta por mim. Eu me reconheço fraco. Senhor, eu sei que é pecado. Sozinho eu não vou dar conta de vencer este pecado. Mas o Senhor é mais na minha vida. Ajuda-me. Uma vez eu ouvi um testemunho de um homem, né? Eu lembro se foi ele mesmo que deu testemunho, alguém citou, de um homem viciado em drogas, e ele, na crise de abstinência, ele tinha tido uma experiência com o Senhor, ele não queria mais usar drogas, então ele correu para a capela do Santíssimo Sacramento e diante de Jesus Eucarístico falou: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto essa vontade de usar droga não passar.
Irmão, você tem que fazer assim também, saber que você tem um auxílio do céu. Você se vê nessa miséria, e você se vê tentado pela carne, ou seja lá o que for, você corre para o Santíssimo Sacramento, corre para os pés de Jesus e fala: Jesus, eu não vou sair daqui até essa vontade de ver pornografia, de ver a revista, de acessar o site, de me masturbar, passar. Se eu vou ficar aqui, fica comigo, Jesus, me ajuda. Nós vimos o nosso progresso espiritual para vencer as batalhas de qualquer outro pecado, é na oração. Até já dando a dica, um casal que quer ser santo tem que rezar junto. Então, mais aqui, você nessa situação deve rezar pela oração, né? Jesus fala: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei na porta e ela se abrirá. Você quer ser curado, meu irmão? Deus também quer que você seja curado. Então pede e recebe. Por isso que eu falei que mesmo que a ciência dissesse que não tinha volta, mas ela disse que tem volta, né, na mente da pessoa, eu diria que Deus renovaria todas as coisas. Deus faz, Deus pode, Deus é poderoso, Deus é tremendo. Mas você tem que ter a atitude daquele homem que, querendo ser curado, fala: Senhor, se queres, pode curar-me. Não é eu que vou me curar, é Deus que vai me curar. Então você vê na tua miséria, a situação de pecado que você está, você vai para diante de Deus, expõe a tua mão seca. Aqui está a minha mão seca, Senhor. Aqui está o meu pecado, aqui está a minha miséria. Mas o Senhor tem poder para me curar. Se o Senhor quiser, me cura. Me ajuda. Eu estou buscando no Senhor a minha ajuda, o meu refúgio. Então, na tua vida de oração, você vai ver essas graças. Pedir a intercessão da Virgem Maria, né? Nossa Senhora, vou rezar esse texto, me ajuda. Eu não quero mais o pecado. Então reza. Então, qual é o problema hoje? A pessoa não reza, a pessoa não tem tempo para nada, né? Então, se você passava, sei lá, uma hora por... Os viciados passavam muitas vezes até por dia, né? Talvez uma hora por dia vendo pornografia, né? Vai para a igreja e passa uma hora em adoração, reze um terço, né? Ocupe. Então você vê que o teu cérebro vai modificando, né? Talvez você passava um determinado dia específico, você cometia esse pecado. No dia que você cometia esse pecado, não fica lá no mesmo local do pecado, vendo a cena do crime, pronto a cometer o crime de novo. Sai, vai para a igreja, vai fazer alguma coisa, mas principalmente para a igreja rezar. E todas as coisas serão restauradas na tua vida. E o segredo para você modificar isso, um grande ponto é confissão. Reconhecer esse pecador e ir para a confissão. Jesus mesmo, Deus Pai vai revelar para Santa Catarina de Sena que quando nós confessamos, das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo sai o sangue. Das mãos do sacerdote que ali é Jesus para nós sai o sangue que foi derramado por Jesus na cruz e nos lava. O próprio Jesus fala para Santa Faustina que quando confessamos, estamos lá diante dele e é derramado sobre nós o sangue e a água que jorrou do seu coração. Então confessa, mesmo que o padre, não é pecado, confessa. Eu estou aqui para confessar o meu pecado, confessa. Então você confessa o teu pecado e dali você vai receber grande graça. Você tem que ter um arrependimento, eu tenho que me arrepender. Se você cair, confessa de novo. Jesus ele vai dizer o seguinte para Santa Faustina, que a confissão ela diminui a tentação. Ela tira a força da tentação. E Santo Tomás de Aquino vai dizer que a comunhão diminui a tentação. Então você veja, confissão e comunhão. Se você confessar hoje, meu irmão, como eu conheço pessoas que viveram dessa maneira, confessava hoje, no mesmo dia já caía, no outro dia já ia confessar de novo. O problema é não parar. Água parada da dengue. São João Paulo II vai dizer que santo não é aquele que não cai, mas aquele que se levanta após cair. Você caiu? Levanta. Se você cai 1000, levanta 1001. Eu sou da Imaculada, eu sou de Jesus, eu sou batizado, eu não nasci para ver uma escravidão dessa, então você deve ir confessando, e bebendo da graça de Deus, da confissão. E uma frase de São Felipe Neri que eu creio que vai ajudar todos nós. Ele vai dizer assim: a devoção ao Santíssimo Sacramento e a devoção à Santa Mãe não são apenas o melhor caminho, mas na verdade são o único caminho para manter a pureza. Na idade de 20 anos, nada além da comunhão pode manter um coração puro. A castidade não é possível sem a Eucaristia. Então você vê, mesmo que você veja no namoro, se você quer ter um namoro santo, você tem que estar sempre confessando, estar sempre comungando e rezando o texto.
Então aqui, esses 3 pilares para você vencer a pornografia, a masturbação é confissão, comunhão e a oração, de maneira especial a oração do terço. Com esses aqui, meu irmão, eu tenho certeza, se você buscar isso, você vai ser um homem vitorioso. Eu não estou dizendo aqui que você vai se livrar disso de uma noite para o dia, não. Foi até um processo até chegar ao vício da pornografia, da masturbação, não foi? Também vai ser um processo, mas você vai ver que sozinho você não tem força, mas aqui você vai ter força. Se você fazendo isso, você cai, não desista, não desanime. O diabo, a tentação do diabo vai dizer, já era, você não dá conta de viver a pureza, de vencer este pecado. Levanta, ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Confessa de novo, né? Caiu na lama, vai tomar banho. E onde é que nós tomamos banho? Na confissão. Confessa. E comunga. E de maneira especial eu quero falar da comunhão. Por quê aqui? Porque, como nós vimos, isso vai modificar o cérebro. A pornografia vai modificar o cérebro da pessoa. A carne da pessoa vai ficar acostumada a tal ponto de não ter medo de não conseguir amar uma moça castamente, um rapaz castamente. Então, aqui entra a Eucaristia. Por quê? Jesus, quando ele vai falar lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, sobre o pão da vida, que ele vai falar da Eucaristia, o que ele vai dizer? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Veja, meu irmão, você está nesse mal, você confessa para não comungar em pecado? Sempre esteja confessando, nem seja todo dia, mas confessa. Porque São Paulo ele vai dizer que quem come e bebe da carne e do sangue do Senhor em pecado, come e bebe a sua própria condenação. Mas aqui nós confessamos. Você confessa, você reconhece o pecado. Quando você comunga a carne e o sangue de Jesus, a carne de Jesus e o sangue de Jesus permanecem em você. E você em Jesus. O que eu estou querendo falar com isso? A carne de Jesus vai estar na tua carne. O sangue de Jesus vai estar no teu sangue. Se a pornografia vai modificar o teu cérebro, você comungando e tendo fé no Senhor, a carne de Jesus vai restaurar a tua carne do teu cérebro, do teu corpo. O teu corpo está acostumado no pecado, então comungando Jesus, Jesus permanece em você. E a carne de Jesus restaura a tua carne. A palavra vai dizer, pelas suas chagas somos curados, no santo sacrifício da missa, comungando o Senhor pela sua carne santíssima, que é nos dado na Santa Missa, a nossa carne é curada. Pode levar um processo, mas para você entender e até você se libertar, mas você vai ver que a partir do momento em que você viver esses 3 pilares da confissão, da comunhão e da oração, principalmente rezando o texto, você vai ver que você comungando e pedindo para o Senhor, modifica a minha carne, restaura a minha carne, cura-me. Você vai ver que de fato você vai se desintoxicando, porque a carne de Jesus permanece em você. E a carne de Jesus vai te curando, te libertando. Sede santo porque o Senhor teu Deus sou santo, vai dizer no Levítico. E o santo dos santos está em você te santificando, porque no próprio Levítico vai dizer, eu sou o Senhor teu Deus que te santifica. Se você está nessa miséria, você quando comunga, o próprio Senhor vem restaurar a tua carne. Deus não está te pedindo impossível, Ele só está te pedindo, confia em mim. Se você, veja, não seja medroso, confie no Senhor. Você não se entregou de corpo e alma ao pecado. Se entregue de corpo e alma ao Senhor, que Ele vai te tirar desse lamaçal. Então, São Felipe Neri ele vai dizer que a devoção ao Santíssimo Sacramento e à Santa Mãe de Deus não é só o melhor, mas é o único caminho. Ele fala a idade de 20 anos, e quanto mais hoje em dia, na própria adolescência tão destruída, tantas pessoas que já veem pornografia desde 7, 8, 9 anos. Mas eis que renovo todas as coisas, diz o Senhor. É com isso que eu quero encerrar esse vídeo, te animando a confiar no Senhor, porque Ele renova todas as coisas. Ele restaura. Ele restaura o teu viver, meu amado. Confie no Senhor. Que mesmo com tanta coisa imunda, você vai ter a certeza que 1000 cairão à tua direita, 10.000 cairão à tua esquerda e tu não serás atingido. Você verás que você pode, porque tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Coragem.
Talvez você que está vendo esse vídeo, talvez nem tenha mais o pecado da masturbação e da pornografia. Talvez tenha alguma consequência disso que eu falei, né? Talvez do olhar, dos pensamentos. Mas você tem que confiar no Senhor. É Ele o teu refúgio. Então confie sempre no Senhor e na sua Mãe Maria Santíssima e seremos livres. Toda a sociedade será livre disso. Confie. Então, repetindo para você, quer ser livre da pornografia? Evitar as ocasiões, excluir tudo, dividir seu tempo, evitar acessar computador sozinho e por muito tempo. E as principais armas espirituais: confissão, comunhão e a oração. E rezo sempre a Mãe de Deus. Sempre a Mãe de Deus. Interessante que eu lembro que eu li algo sobre as promessas de Nossa Senhora para quem rezasse o rosário. Se eu não me engano, uma das promessas que ela fazia era ser livre dos males do corpo e da alma. Pornografia é um mal da alma porque é um pecado. E é um mal do corpo porque olha o dano que causa na carne da pessoa, as doenças, os traumas, a modificação do cérebro. Então, reze o texto que Nossa Senhora vai te dar a graça da libertação deste mal do corporal. E ela nos levará para o céu, na santa pureza. Porque o Senhor mesmo fala: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Veremos a Deus na Santa Missa, na comunhão, e você comungará pedindo: Senhor, restaura a minha carne. Jesus, eu confio em vós, restaura a minha carne. Então, tenha essa certeza de que é um pecado, mas de que nós temos um Senhor que está disposto a nos ajudar. Eu quero te dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vamos buscar viver a santa pureza com a ajuda da Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Pureza, rogai por nós. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, a nossa corredentora e Mãe. Santo Espírito